Nosso assunto hoje é chamado regeneração e conversão. 3 assuntos extensos, 3 assuntos gigantescos, 3 assuntos importantíssimos para a nossa compreensão sobre eleição, sobre conversão, sobre a Ordo Salutis. A gente precisa ter um entendimento correto, como as Escrituras pensam com relação a isso, e confrontar se nós pensamos dessa forma. Antes da gente entrar, eu tenho percebido algumas coisas, e isso tem me incomodado. Então, tem muita gente que olha para algumas pessoas que tentam ficar cativo à palavra de Deus e pergunta, para que isso? Por que todos esses detalhes? Tem pessoas que acham que se convertem e se tornam bíblicos. Nós somos chamados para ser cristãos. Cristãos traz à memória um comportamento, aquele que morreu no Calvário. Era assim que foi considerado em Atos. Eles tinham um comportamento. Esse comportamento tem que ser bíblico. Eu não posso agir igual um espírita e dizer que eu sou um cristão. Eu não posso agir igual um islâmico e dizer que eu sou um cristão. Por isso que isso exige de nós algumas respostas. Então eu vou tentar trazer um momento ou outro, a gente vai ter uns conflitos, mas veja só se vocês têm colocado Deus em todas as gavetas das suas vidas. Então, vamos ser bem assim, bem prático, antes de a gente entrar nesses assuntos. Eu dou aula num colégio cristão e aconteceu um problema e uma mãe me procurou. E a sua família era toda, se diz ser cristã. E aí essa família me perguntou falando, mas está escrito aqui, ensino cristão por excelência, algo dessa forma, algo mais ou menos assim. Por que essas coisas têm acontecido aqui? Eu não estou entendendo. E ela queria saber a fofoca, né? O objeto em si. Aí eu falei para ela, olha, eu não posso dizer, não seria ético e da minha parte dizer o que aconteceu, por que você está, o motivo pelo qual você está me fazendo essa pergunta. Mas eu posso te instruir em uma coisa. Você sabe quem são os professores que dão aula para o seu filho? Você sabe quem são eles? Porque você colocou aqui num colégio cristão, porque é um colégio cristão, você quer que ensine uma ética cristã, você quer que o ensinamento tenha um viés bíblico. Você sabe se todos os professores são cristãos? Você sabe se o coordenador do seu filho é cristão? Porque aqui a gente vai tratar sobre justiça, assim a gente vai tratar sobre outros temas. Será que a justiça que o colégio tem abordado realmente é uma justiça bíblica, é um ou outro viés de justiça? Como é que você pensa com relação ao seu filho? Quando o seu filho chega em casa, você toma dele, como é que foi? Ou você terceirizou essa educação para o colégio? Isso é ser bíblico. Isso é procurar ser bíblico. Estamos também num momento de eleição. Qual é a motivação que nós estamos ali assinalando aquelas pessoas? Lembrando que essas pessoas serão os nossos líderes, serão responsáveis pela noiva de Cristo. Então, se a nossa motivação ela não for bíblica, estaremos com algum problema. E a Bíblia fala sobre isso. Depois vocês podem ler, em 1 Timóteo 3:1, ele fala quem é o diácono e fala quem é o presbítero. E os critérios também. Procurem estudar sobre isso e olhar para cada um deles. Mas eu não conheço. Olha que interessante. Você não conhece os candidatos, a Bíblia te impulsiona a perguntar e saber quais são os pontos. Não, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Você concorda com isso? Concorda com aquilo? Porque senão, se a gente votar, muitas vezes a gente traz de fora os pressupostos. Então, se nós trazemos a mesma forma que a gente vota lá fora, que muitas vezes nós votamos pela pessoa, não pela ideia.
Então, às vezes a gente vota por uma pessoa que é do PSDB, do PT e tal, porque é a pessoa, né? Mas esquece que ela está envolvida num partido como um todo. Isso é ser bíblico. É saber se todas as nossas ações estão cativas à palavra de Deus. E eu tenho ouvido também as pessoas falando assim, não, eu só discuto salvação, o resto não. Isso dentro das nossas igrejas. Sendo que a Bíblia discute sobre tudo, então a gente tem que ter um posicionamento com relação a isso. Temos que ter um posicionamento como os nossos pais tiveram. Que se a gente chegou aqui nesse ponto, não foi porque a gente descobriu a roda. A roda vem girando. A gente tem que saber se a gente está dentro da roda ou se a gente está atrapalhando. Esse é o pensamento. E por isso que a gente precisa entender o chamado à regeneração e à conversão bíblica. E a sua importância, e a gente vai ver como é importante a gente ter essa concepção. Tudo bem até aqui? Então, primeiro dia nós falamos sobre antropologia bíblica, sobre o que é o homem, por que estou aqui, qual é a minha função, por que eu vivo, por que eu sobrevivo a tantas coisas, enfim. O que é o homem? Qual é a função do homem? Depois falamos sobre o novo nascimento, sobre uma perspectiva reformada. A regeneração. Trataremos desse assunto de uma forma a jato, novamente, mas o professor Igor tratou assim, de uma forma carinhosa esse assunto. A Ordo Salutis. A Ordo Salutis como um todo, Cristo nos salva e não entra num processo cronológico. Primeiro ele nos salva, daqui a pouco a gente atinge a salvação, daqui a pouco é o batismo do Espírito Santo. Não, ele nos salva e a gente ganha uma caixa de presente com tudo dentro. Então ele nos salva, ele nos regenera, e a gente já entra num processo de santificação, que é a resposta humana, aí tem a conversão. Onde é que eu entro chamado nisso? Então, assim, é uma ordem lógica. Está aqui o presente, você abre, pula tudo e começa a te moldar. A Ordo Salutis. A eleição incondicional. Em que momento, vamos fazer uma revisão daqui a pouco. Então, deixa para a revisão. Vamos falar sobre o chamado regeneração e conversão, só está um pouquinho fora de ordem também. Sobre a justificação, o ato legal, Cristo entra no nosso lugar, toma para si a ira de Deus e por isso temos acesso ao Pai. Adoção e santificação, falamos também. Perseverança e glorificação, depois soberania e majestade de Deus na salvação. Hoje estamos nesse ponto aqui, chamado regeneração e conversão. Revisão. Bem, para a gente entrar sobre conversão, regeneração, a gente precisa dar uma revisada sobre a eleição. A eleição não está baseada em mérito. Então, a eleição não está baseada em mérito algum da pessoa eleita, nem na presciência de que o indivíduo viria a crer. Ela é a causa, não o resultado da fé. A eleição é eficaz. Aqueles que Deus chamou certamente virão a crer nele. E, nesse sentido, perseverarão na fé até o fim. Todos os eleitos certamente serão salvos. Então, não entra... não tem como a gente... vou orar, mas se Deus não tiver colocado o nome dele no livro da vida, mas a minha oração pode comover Deus, ele vai lá e escreve, né? Perseverarão até o final. Pode ser que eles percam a salvação? Não, Deus também não é um menino que, agora eu escrevi, agora eu apaguei, agora eu escrevi, deixa eu ficar olhando, o que ele vai fazer? Ih, errou de novo, calma aí, não está na hora de eu apagar o nome dele, vamos ver, se ele merecer, eu coloco o nome dele de novo. Não, a eleição é eficaz, Deus decretou tal número X, todos aqueles que meu pai me deu, nenhum se perdeu, a não ser aquele filho da perdição. E é assim, vamos chegar diante de Deus somente através por Cristo Jesus. E
aqueles que se perderam nunca foram, como Demas. Paulo escreve a Timóteo, olha, Demas amou o mundo, ele nunca foi e tal. Então, a eleição, ela é eficaz. A eleição é desde toda a eternidade. Não é uma decisão tomada em algum momento do tempo em que o indivíduo já existe. Ela é o que Deus sempre teve como propósito fazer. Então, Efésios vai dizer que Deus, na eternidade, antes da criação, ele já planejou tudo. Agora, a forma lógica disso acontecer, aí vão vir dois nomes difíceis, supralapsarianismo e infralapsarianismo. Antes da queda ou depois da queda. São só argumentos lógicos de inferência. Claro que, e eu vou explicar para vocês, claro que você tomando uma posição vai interferir na forma como você entende. Por exemplo, supralapsarianismo, e os dois são reformados. Não quer dizer um que seja herege. A nossa confissão de fé de Westminster, ela tem uma linguagem mais infralapsariana. O que quer dizer isso? Que a maioria da Assembleia de Westminster pensava dessa forma. Mas o presidente era supra. Mas ele era minoria, ele e mais alguns. Mas também tem uma linguagem supralapsariana. Mas o que é isso então? Que Deus, na sua eternidade, ele antes da criação, antes de começar a criar, ele já elegeu quem ia para o inferno e quem ia ficar com ele, antes do pecado entrar. Supra, antes da queda. Infra, abaixo da queda. Deus planejou, eu vou fazer o homem, o pecado vai entrar, e só assim eu vou fazer a separação. Só assim, depois que o pecado entrar no mundo, que eu vou eleger. Então, assim, biblicamente, você vai ter argumento para os dois, mas são mais questões de inferência. Não é uma ação clara. E isso aí não é motivo para os dois grupos se degladiarem. E isso também não paga a conta. Ah, estou certo. Isso também não traz uma resposta que nós queremos. Mas eu quero que vocês saibam. Tem aqueles grupos calvinistas que vão pensar, antes do pecado entrar no mundo, Deus vai criar o homem, uns eleitos, outros para condenação. Ponto. Vai ter outro grupo que Deus vai eleger somente depois que o pecado entrar no mundo. Então Deus vai eleger, depois que o pecado entrar no mundo, aí ele vai eleger. Aí primeiro o pecado tem que entrar no mundo. O outro não. O outro pensa que primeiro Deus elege, depois o pecado entra no mundo e aí as coisas vão acontecendo. Só quero que vocês saibam que existem esses dois pensamentos. E só que eles não são suficientes em si. A eleição é incondicional. Não depende da realização de uma ação específica do ser humano ou da satisfação de certas condições ou termos estabelecidos por Deus. Ele simplesmente quer salvar as pessoas e o faz. Não há nada que eu e você façamos para atingir a atenção de Deus. Não há nada que eu e você façamos que nós conseguimos nos salvar. Não há nada que eu e você possamos fazer para falar, não, realmente, esse cara é muito bom, deixa eu salvar ele, ele merece. Ou eu estou vendo que lá na frente ele vai desenvolver a fé. Não. É Deus quem faz, como ele faz. Ele criou Adão e Eva porque ele quis, ele criou nós porque ele quis. Estamos aqui conversando sobre as coisas dele porque ele quis. E não há nada que a gente, assim, não, eu orientei a mim mesmo a nascer. A gente não tem isso. Nós nascemos. Isso é um fato. Né? Alguns tentam responder isso através da filosofia, enfim. Nós, graças a Deus, temos a palavra de Deus para nos instruir. E o último ponto da revisão sobre a eleição é imutável. Deus não muda de ideia. A eleição ocorre desde toda a eternidade e provém da infinita misericórdia de Deus. Ele não tem razão ou motivo para mudar de ideia. Aí você começa a entender, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Por quê? Ele abriu, estava no propósito dele de abrir. Não há nada que faça. Ele é o único jogador do jogo. E só. E graças a Deus por isso. Alguém tem alguma ideia, aliás, alguma dúvida com relação a isso?
Faz. Uhum. Tem. Tem. A gente vai entrar nesse detalhe aí, mais a fundo daqui a pouquinho, mas fica com ele que eu vou usar esse seu exemplo. Vamos abrir aí, eu preciso, esse pessoal aqui abra comigo Efésios. Eu preciso que esse grupo aqui leia alguém, né? Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, Efésios 2, 1 a 3, e esse grupo aqui, Romanos, capítulo 9, versículo 20 e 21, capítulo 9, 15 e 16. Aqui, Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, Efésios 2, versículo de 1 a 3. Lá, Romanos 9, 20 a 21, Romanos 9, 15 a 16. Quem achou? Pode ler, Efésios 1, 4 e 5. Amém. Ele nos escolheu nele. Então, o motivo só ele sabe. Efésios 2, de 1 a 3. Ele nos deu vida, a ação é dele. Não hoje eu vou ser salvo. Vou ser salvo. Eu acordei, hoje eu vou ser... Ele nos deu a vida. A ação é dele. O propósito é dele, a vontade é dele, tudo é dele. Isso que a gente tem que ficar claro. Porque isso nos torna piedoso. Fala, pô, não tem nada de bom, cara. Só Deus. É Deus que veio até mim, é Deus que olha para mim, é Deus... Ele que se acomoda, ele abaixa ao meu nível para me atender. Não, só isso nos faz, isso nos torna piedoso. Vamos para Romanos 9, 20 e 21. Então, aqui é um princípio de justiça de Deus. Aí entra aquela ideia que a gente já conversou bastante sobre os arminianos. Não, então esse Deus não é justo. Aqui está falando quem é você para falar se Deus é ou não é. Quem é você para colocar a sua justiça de criatura sobre a justiça de um Deus divino? Quem é você? E Romanos 15, 16, para a gente fechar aqui a nossa caminhada. Oi? Romanos 9, 15 e 16. Então não depende de nós, só de Deus. Graças a Deus por isso. Mas também existe, isso eu quero que vocês entendam também, existem algumas variações dentro do calvinismo. Isso aqui é uma visão encontrada nas Institutas sobre a dupla predestinação. Calvino chama isso de um decreto horrível. Por isso que alguns vão dizer que Calvino era supra. Você vai ver algumas sistemáticas, como a de Berkoff, a do Franklin Ferreira, Bavinck, vão dizer que ele era supra justamente por essa ideia da dupla predestinação. Deus já elegeu, Deus já condenou. Mas ninguém sabe. Por isso que a gente tem que pregar. Ir de pregar. Mas isso aí você não sabe. Você já quer voltar? Não, volta lá, porque ainda tem mais
X que ainda não dobraram o joelho a Baal, pode voltar. Então, ninguém sabe, essa é uma ideia. Mas, só que para muitos, a dupla predestinação ela é muito radical. E tem uma visão calvinista também, um pouco moderada, que é o seguinte: outros dizem que Deus escolhe ativamente os que receberão a vida eterna e passa ao largo de todos os outros, deixando-os nos pecados que escolheram. Mesmo que o efeito seja o mesmo em ambos os casos, no segundo caso, a perdição dos não eleitos é atribuída à própria escolha do pecador, e não a uma decisão ativa de Deus, ou a escolha de Deus por omissão, em vez de por comissão. Então, mais ou menos é o seguinte: Deus elege os outros, ele vai deixar a sua vontade, que é uma vontade pecaminosa. E por isso ele se condena. É o princípio ativo da condenação está no pecador. Ele tira, entra a justificação, entra todo aquele processo, mas é que ele deixa a pessoa ser condenada. É mais ou menos aquela, não sei se vocês vão lembrar, aquela cena do Batman 1, do Christian Nolan, que ele briga com o seu tutor no final do filme, aí ele fala, mas a sua justiça não é matar ninguém. Não, mas também eu não preciso te salvar. E ele deixa dentro de um caminhão, do metrô, e ele morre. Ou seja, Deus não salva aqueles ali, mas deixa eles morrer. Mas não deixa de ser a causa última da condenação de Deus. Se ele não deixa, ele deixa morrer. Mas essa é a segunda visão, um pouco mais moderada, que Deus deixou eles nos seus próprios pecados e eles vão se condenando. Tudo bem por aqui? Então, chamado. Chamado geral. Então, existe um chamado geral. Deus chama a todos. A todos. Alguém abre para mim Mateus 11, 28. Deus chama a todos. Nós não temos que segurar o chamado. Eu vou evangelizar só eleitos. Não tem como. A gente não sabe quem são os eleitos. Eu vou evangelizar só minha família. Não tem isso. O chamado ele é geral. Leia para mim Mateus 11, 28. Isso que a gente tem que entender do chamado. Ele é geral. Quem chegou em Mateus 11, 28, pode ir. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isaías 45, 22a, primeira parte, e Mateus 22, 14. Quem for... Isaías 45, 22. E Mateus 22, 14. Olhai para mim, seres salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus, não há outro. Mateus. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, o chamado ele é geral. Ide, pregai, o ide, eu não sei se eu falei aqui, mas no original é indo. Então, não é você chegar no lugar e agora eu vou falar. Cheguei no MV, é aqui que eu vou pregar. Cheguei, sei lá, no sopão, aqui, é aqui que eu vou pregar. Ide. Não, é indo. Então, a ideia é você indo pelo seu trabalho, você estando no seu trabalho, você tem que pregar, você tem que ser o ensino das Escrituras onde você estiver. Esse é o chamado. Você tem que... E não é só agir como cristão, mas o falar. Falar. Você tem que falar. Falar e falar. Porque Cristo agiu como também falou. Ele chamou as pessoas. Nós estamos vendo chamados aí. Os que são escolhidos são objetos do chamado especial ou eficaz de Deus. Então, Deus vai chamar muitas pessoas, mas os escolhidos é o objeto principal, é quem Deus tem olho, quem Deus quer atingir. E Ele atinge com o Espírito Santo. Essa é a hora que quando você proclama a palavra de Deus, raia lá as Escrituras, a lei, o Espírito Santo faz brilhar,
te regenera, você começa a enxergar ali o pecado, você começa a não querer mais se relacionar com aquilo, te dá aquela vontade de conhecer mais a palavra de Deus, e você começa a buscar, e etc e tal. É assim que funciona no eleito. Mas muitos são chamados, poucos são escolhidos. Chamado especial. Chamado especial significa que Deus atua de maneira particularmente eficaz nos eleitos, capacitando-os a responder com arrependimento e fé, tornando certo e seguro que eles assim o farão. O arrependimento, ele é o ponto negativo. A fé é o ponto positivo. Da hora quando Deus te chama. Por que o arrependimento é um ponto negativo? Porque aqueles pecados você vai ter que deixar. A passividade você vai ter que deixar de lado. Como o pastor hoje pregou, a gente tem que dar tudo. A gente não pode guardar um pecado. A gente não pode guardar, não, esse comportamento eu gosto, essa gaveta eu não abro, Deus aqui não entra. Não, mas é tudo para o eleito. É tudo para o eleito. Então esse é o ponto negativo, é o arrependimento. É o arrependimento. Por isso que a gente tem que ser, por isso que no início eu disse que temos que ser bíblicos, porque todo momento nós estamos guardando um pecado. Todo momento nós queremos tentar esconder de Deus. Todo momento a gente não quer ser honesto com Deus. Muitas vezes as nossas orações são assim, são bem gerais. Nós não colocamos os nomes aos bois. É bem geral. A gente precisa ser honesto com Deus. Falar, Deus, eu tenho um pecado X. Eu quero tratar. Como é que faz? Eu quero me arrepender. Nós temos que ter essa sensação de se arrepender do pecado, sabe? Olha, nossa, eu estou cometendo isso, aquilo, é muito ruim, e Deus não está gostando. Conversa com um colega, chega para o pastor, pede ajuda. Esse ardor é o que queima no eleito. A fé é o ponto positivo. Então Deus te regenera, Deus te chama e Deus então te dá a fé para que você possa crer. Esse é o elo das suas, é onde você vai ouvir a voz de Deus. É na fé. Você tem certeza que aquilo ali vai acontecer. Por quê? Porque é fé. Mas a fé ela não pode ser também mágica ou mística, mas ela tem que ser uma fé bíblica. Tem um pastor chamado Jonas Madureira, eu acho que foi ele que disse isso, que ele falou assim, a fé, a gente tem que desenvolver uma razão que sente e uma fé que pensa. Nós não podemos ser somente no mundo das ideias. Vamos discutir só tese e minha vida toda também horrível. Não. Aquilo que nós entendemos como escrituras, temos que agir como a escritura manda. Por quê? Porque tenho fé que Deus quer assim. Aí vem as perguntas lá de fora, não, está errado, não, isso é coisa de louco. Aí a gente vai entender por que Paulo fala que o evangelho escandaliza o mundo, etc. e tal. Mas por isso que temos que ser igual aos bereanos, olhar a palavra de Deus e comparar. Será que eu estou sendo o pai ou estou terceirizando a educação? Será que eu estou agindo biblicamente dentro da minha comunidade de fé, dentro da igreja? Ou eu estou fazendo como é um clube? Será que eu me importei com o meu colega ao lado? Ou eu já aceitei que a igreja está grande demais e eu nem olho para a pessoa ao lado para saber se ela teve ou não teve uma boa semana? Então, temos que estar nos confrontando o tempo todo para saber como anda a nossa fé. E a nossa fé precisa estar presa na Bíblia, porque senão qualquer coisa pode ser chamada de fé. Alguém tem uma pergunta? Tá. Não, agora não. Fica aqui. Tá. E aí o chamado gera o quê? A conversão. Então você vai ver que Deus chamou Zaqueu de uma forma, hoje eu vou na sua casa, bem tranquilo. Mas já Paulo, ele não é que ele caia do cavalo, mas ele cai, não do cavalo, ele cai, fica cego
e ouve a voz de Cristo do céu, é diferente de Zaqueu. E também diferente de Lídia. Lídia já foi o quê? Mais tranquilo. Como Deus vai fazer com você, ou como Ele fez, glória a Deus. Porque eu vi muita gente querendo falar assim, mas aquela conversão foi tão legal, a minha foi tão... O importante é que você foi salvo. O importante é que você foi salvo. Vou passar aqui que o nosso tempo está... Não, isso aqui é importante. Isso aqui é a parte prática do nosso trabalho. Eu quero que vocês analisem comigo esse texto e percebam como é importante a gente ter a cosmovisão bíblica e reformada. Para quando o externo vier, você saber se aquilo ali realmente condiz com a crença da sua igreja ou não. Então veja só, que Deus, por um eterno e imutável plano em Jesus Cristo, seu Filho, antes que fossem postos os fundamentos do mundo, determinou salvar de entre a raça humana que tinha caído no pecado. Em Cristo, por causa de Cristo e através de Cristo. Aqueles que, pela graça do Espírito Santo, crerem neste seu Filho e que, pela mesma graça, perseverarem na mesma fé e obediência de fé até o fim. E, por outro lado, deixar sob o pecado e a ira os costumazes e descrentes, condenando-os como os alheios a Cristo, segundo a palavra do Evangelho de João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, o que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permaneceria a ira de Deus. E outras passagens das Escrituras. É ou não é reformado? É ou não é presbiteriano isso aqui? Não, porque tem meus erros. Eu digitei à noite, estava cansado, mas é ou não é? Quem acha que sim, está certo, isso aí condiz com aquilo que a gente vem discutindo? Levanta a mão aí, vamos. Pode analisar aí. Beleza. Olha só, é por isso que a gente precisa entender. Esse aqui é um princípio, é a introdução da carta dos 5 pontos de Armínio. Veja como ele é sutil. Vou só destacar agora aqui, ó. Então, esse é uma carta de introdução aos pontos arminianos, da carta de Armínio. Lembrando que os arminianos escreveram 5 pontos para ir contra a linha reformada. Depois nós fizemos os 5 pontos calvinistas para responder esses 5 pontos. Então vejam só, que Deus determinou salvar em Cristo aqueles que crerem neste seu Filho e que perseverarem na mesma fé e obediência de fé até o fim. Veja que tem 2 pontos aqui, aqueles que crerem, perseverarem. A ideia é aquele que pode ir até Deus e aquele que, por suas forças, possa permanecer fiel. E eles trabalharam de uma forma bem assim, a visão reformada está impregnando o mundo. Temos que mostrar que Armínio tinha razão, que a linha semipelagiana também tinha a certeza do que eles estavam falando, e Pelágio, o grande arquirrival de Agostinho, também soube falar, só que eles foram vencidos nos concílios, e essa é a introdução da carta dos arminianos sobre os 5 pontos. Veja o que um pastor vai dizer. De modo especial, esta é a frase de cujo teor nossos pais discordaram. A objeção é, embora a declaração dos arminianos tenha sido formulada na linguagem aparentemente bíblica e reformada, todavia ela constitui a introdução da doutrina da eleição condicional, a nossa incondicional. Aqueles que crerem, a condição está em mim. E
Veja só, se eu posso ir até Cristo, então Cristo tem uma ação pela metade. Que a outra metade eu também posso ir até Ele. Ele vai até a metade do céu até a metade da terra, eu da metade da terra vou até o céu. Então eu sou um semideus praticamente. E essa cosmovisão toda vai te nortear como você lê a palavra de Deus. Você começa a desenvolver um pensamento humanista. Tudo depende de mim, como eu ajo, como eu falo. E isso também vai desencadear aonde? Como a gente louva a Deus. Se as nossas músicas são humanistas ou não. A música também é doutrinária, por isso que a gente tem que ser igual aos bereanos, a gente tem que dar uma olhada. Na fé das igrejas reformadas, aliás, todavia ela constitui a introdução da doutrina da eleição condicional na fé das igrejas reformadas. A eleição se baseia na fé prevista, ou seja, Deus olha para o corredor, vê quem que vai ser salvo e ele só dá o ok, ótimo. E na perseverança da fé. E os nossos pais insistiram contra essa declaração que a verdade da Escritura, das confissões reformadas e das igrejas reformadas desde o tempo da reforma era a verdade da eleição incondicional, pastor Hermann Ranco. Então é importante a gente estar entendendo e estar de acordo com a ideia da nossa comunidade. A nossa comunidade pensa de uma forma, nós pensamos assim. Os arminianos, eles dão respostas. A linha escolástica dá respostas sobre salvação, sobre como o homem deve agir. Nós, que somos considerados o povo do livro, temos que dar também. Temos que dar também. E todos os versículos que nós olhamos diz que é Deus que vem até nós. Trouxe um pouquinho sobre algumas confissões, os cânones de Dort, que foi uma resposta, foi daqui que saiu os 5 pontos, foi uma resposta aos arminianos. Ele diz aqui, a morte de Cristo e a redenção do homem por meio dela. A promessa do Evangelho é que todo aquele que crê no Cristo crucificado não pereça, mas tenha vida eterna. Essa promessa deve ser anunciada e proclamada sem discriminação a todos os povos e a todos os homens, aos quais Deus, em seu bom propósito, envia o Evangelho como a ordem de se arrepender e crer. Aqui vai uma discussão muito interessante. Se a igreja não for, tem chance, hipoteticamente, tá? Se a igreja não for, tem chance não vamos olhar para o futuro, mas tem chance de um índio se converter? Pelo grande amor de Deus, se não depende de nós, ele já predestinou, com certeza. Então, quem mais? Sim ou não? Veja que isso é uma ideia hipotética. Se nós não formos, se a Bíblia não chega no povo, tem como aquele índio se converter? Ou o muçulmano? Hoje? Pensem aí. Sim. Vou ler para vocês o primeiro capítulo da Confissão de Westminster. E aí deixo... tem várias... Olha só. E eu deixo para vocês procurar em casa, deixar um barulhinho para vocês. Então, olha só. Primeira sessão da Confissão de Westminster diz o seguinte: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e a providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis. Contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário
necessário para a salvação. Por isso foi o Senhor servido, em diversos tempos, diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne, malícia de Satanás e do mundo. Foi igualmente servido fazê-lo escrever toda a Escritura. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Só vou pegar 2 estrofes para a gente trabalhar. Contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. O último pedaço, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Lembrando que toda a nossa confissão, nosso símbolo de fé, ela vem encharcada de versículos. Por isso que cada ponto desse é maravilhoso a gente discutir, justamente que existem várias dúvidas com relação a isso. E dentro da nossa confissão, os símbolos de fé, como os reformados viam a necessidade do homem ser ativo. Por quê? Se uma coisa bem... Não vou me aprofundar para a gente não se ater, porque eu sei que é legal, a gente vai discutir sobre isso. Discutir assim, a gente vai debater sobre isso. Mas veja comigo, se não foi ninguém até lá, aí o índio se converte. Ele se converte olhando o quê? Uma árvore. Ele se converte olhando a quê? Aí como que ele vai seguir os 10 mandamentos? Deus vai escrever novamente? Como que ele vai atingir a santidade? Como é que ele vai entender como ele tem que orar? Como que ele vai se desenvolver como cristão ali? Então, por isso que a palavra ela é eficaz para todo ensino, justamente para nos mostrar porque estávamos debaixo da lei, Deus nos regenera e nos manda de volta para a lei para a santidade. Então, como que eu sei que eu estou amando os meus pais? Como que o índio, se de repente a ideia da aldeia é desobedecer aos pais, eles vão estar santos com relação a isso? Eles precisam da clareza das Escrituras, né? Agora, alguns acreditam que eles têm um sonho e tempos depois chega um missionário. E aí o chamado eficaz acontece quando o missionário chega aqui assim e abre a palavra. Deixa eu explicar quem foi Jesus. Como Jesus andou. O que Jesus é. E o Espírito Santo faz brilhar tudo aquilo ali. Por isso que os profetas leiam Neemias. Como é que o povo entende que estava em pecado? Neemias chama toda a comunidade, crianças, jovens e adultos. Neemias 8. E fala sobre a lei de Deus. Sobre toda a maravilhosa Escritura. E todo mundo chora e começa a ver que eles eram pecadores diante de Deus e começam, não, vamos nos comportar como Deus quer. Vamos andar como Deus quer. E como Deus quer? Aí ele começa. Esdras está lá. Eu sou, no início, antes dele ir para a reconstrução, Esdras era doutor da lei, mas ele estuda ainda mais para que pudesse instruí-los melhor. E aí ele começa a reconstruir o templo. Neemias vem na mesma ideia. Precisamos da palavra de Deus. Leia o primeiro capítulo da confissão, só para vocês terem realmente essa dúvida e buscar, entender mais como isso funciona. É interessante num primeiro momento e às vezes ruim quando nós temos uma ideia e é confrontada. Deixa Deus e o Espírito Santo trabalhar isso. Abra, compare os versículos que a confissão vem trazer e converse, vamos conversar. Bom pra caramba. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Para a gente debater? Pode falar. Já.
possa se revelar a essas pessoas por meio do Espírito Santo, seja até numa manifestação do próprio Cristo mesmo, sobrenatural, né? Que pode haver pessoas que tenham uma experiência com Deus, independente de ter qualquer acesso à palavra, e depois possam vir a ter. Então, seriam 2 momentos, um da salvação, que é a obra do Espírito Santo, e outro com acesso das Escrituras, a santidade, a perseverança na fé, tudo isso. Porque eu estou lendo aquele livro Homem do Céu. Sim. Ele primeiro se converteu e depois foi ter a Bíblia. Porque Primeiro ele se converteu? O pai dele teve foi ter acesso à Bíblia, porque na China era proibido, né? No contexto do comunismo. Então, o que acontece? Ele teve uma experiência com Deus, o pai dele teve câncer, a mãe dele tinha tido acesso à Bíblia anos antes, né? E através da cura do pai dele, porque eles clamaram a Jesus e o pai foi curado mesmo de um câncer, ele se converteu. E ele nunca tinha lido um versículo da Bíblia. Ele foi depois orar e falar, Senhor, eu quero uma Bíblia, eu quero uma Bíblia. Ele ficou um tempão orando, fez jejum. E aí uma pessoa lá levou uma Bíblia para ele tempos depois. Então, eu acho que a conversão é pela ação do Espírito Santo. Né? Apesar de ter aquele versículo, a fé vem pelo ouvir, né? E tudo. Mas, assim, o próprio Deus é vivo, né? Ele pode levar isso para a pessoa. E é claro que você não tem como desenvolver sua salvação sem saber a vontade de Deus. Então, você vê que são duas... Pelas Escrituras. Você vê que é uma ideia presa à outra. E no homem, o homem do céu, ele ora porque a mãe, com certeza, já tinha um comportamento mínimo cristão. Mesmo sem ter acesso à Bíblia, porque era proibido. E aí a palavra chega até ele. Então, ele era o terreno preparado. A fé vem pelo ouvir, não a conversão, não a salvação. Né? Sim, mas a gente não pode pegar como lógica, como... Ali ele não está botando uma ordem cronológica. Né? Anunciam as obras das suas mãos. Então, eu creio que o índio lá, voltando ao índio, ele tem N situações para ver a glória de Deus ali na terra, no rio. Então, e aí essa outra parte é com o Senhor, né? De vir o missionário ou não, o tempo, dali 20 anos, eu sou muito sossegada quanto a isso, sabe? Sim, a gente tem que pregar. Então, por isso que muitas vezes eu falo com os meus amigos, e muitos amigos meus são evangelistas, etc. e tal. Quando a Bíblia fala que a mensagem vai e não volta vazia, eu creio nesse sentido. Começando com o seu ponto. Muitas denominações, elas apareceram com esse viés. O Anjo Moroni veio e apresentou um outro evangelho. O islamismo veio de um viés também parecido como esse. Então, quando o paganismo vem de deuses da floresta, e aí eu entendo o seguinte, mas a gente prega e não converteu. O fato de pregar, ou você condena, que Deus vai falar, mas ninguém pregou. Não, mas aí a natureza falou de mim. A natureza ela não tem uma função salvífica, porque só quem salva é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não houver Cristo, se não houver um único verdadeiro caminho para a salvação, lembre-se que Deus já tinha planejado. Lembra que eu iniciei com uma ideia, estamos no mundo das ideias. Claro que se ele tiver, e eu creio nisso, e é muito mais pentecostal pensar nisso do que Deus aparecer ali. É muito mais poderoso Deus quebrar um coração de uma pessoa que enviá-lo e desenvolver todo o meio, porque quando a gente fala de salvação, Deus tem um propósito, ele também tem um propósito de meio. Ele, vou atingir aquela pessoa, eu vou conduzir todo o meio. Deus não escreve certos por linha torta. Ele escreve certo por linha certa. Então, se ele tem um objetivo lá, tenho certeza. Como a Bíblia chegou para o rapaz e ele precisava conhecer Cristo. Senão eu vou ser salvo, mas o meu Deus pode ser qualquer outro no lugar de Cristo.
É interessante a gente observar que nós vamos ficar muito surpresos no dia do juízo de pessoas que a gente, na nossa avaliação, mas né, deveria estar aqui. Né, o pastor tal deveria estar aqui, o fulano de tal está aqui, vão ficar surpresos também, mas fulano está aqui. Então, Deus conhece aqueles que são seus. Né? Nós temos muitos relatos no meio missionário e é muito interessante a gente ver irmãos nossos, missionários, que investiram a vida inteira numa aldeia, muitas vezes no interior do Pará, no interior do Amazonas, no interior do Mato Grosso, preparando a palavra para que esses índios pudessem, nós estamos falando de índio aqui, para que eles pudessem crer em Jesus Cristo como Salvador. Não existe salvação fora de Cristo, esse é o ponto. Né? A partir do momento que Jesus veio ao mundo, antes você cria pela fé da vinda do Messias. Ao vir o Messias, a salvação é por meio de Jesus Cristo. Nós temos também muitos relatos, mesmo no mundo muçulmano, de sonhos que os muçulmanos estão tendo com o Salvador. E buscam aí, a partir de um sonho, a conhecer quem é esse Salvador. E Deus também colocou no coração do homem a eternidade. O que é a eternidade? Onde eu vou passar a eternidade? São coisas de alguns mistérios insondáveis de Deus. Da imagem e semelhança de Deus. Romanos ele vai falar isso, né? Que todos têm a lei. Quebrada, mas tem. Mas justamente essa é a ideia. A gente já está a gente nem chegou nos outros, né? Mas vejam só, deem uma olhada nesses pontos. É realmente assim, é legal você comparar, entender esse pensamento, aquele pensamento, se enquadrar e estar junto. Leia o primeiro capítulo e leia também os versículos. Vê se está dentro, se não está. Leia comentários sobre isso. Leia o que os pastores dizem sobre isso. Busquem mais informação. Às vezes aqui não dá para a gente tratar. Lembrando que a Ordo Salutis tinha que ser assim, o ano inteiro para a gente tratar bem de todos os assuntos. Mas o que é reformado também é que é somente por Cristo. Somente por Cristo. Então, às vezes, os arminianos lutam. Aí uns amigos meus falam assim, mas a menina não vai salvar? Só Cristo salva. Independente da minha, se ele for eleito, é independente da ação dele. Mas Deus vai cobrar a responsabilidade de ter buscado o conhecimento. Porque Deus fala assim, você tem fé, você ama, ele revelou isso. E como você tem que amar? Como você tem que ter fé? Como você tem que agir? Porque quando a gente sai pouquinho, a gente desagrada a Deus. E ele chama essa atenção em Malaquias. A forma, o meio, se tiver errado, ele cobra. Ele fala, não, gente, não foi desse jeito, olha, faça desse jeito. Como seria tão bom se não houvesse morte? Deus então falou, olha, morte vai ser ruim para todos vocês. Então não matem uns aos outros, não se matem, não comam comida gordurosa. Vocês vão diminuir aquilo que eu dei para vocês guardarem. Porque a vida não é de vocês, é minha. O dom é meu. Então, leiam. Esse é o primeiro desafio para vocês. Vamos ver se a gente conclui chegando. Tem mais uma. Assim como na criação e na providência, também na recriação, Deus trouxe todas as coisas à existência por meio da palavra. Talvez eu feche aqui. Gente, é importante a gente... É uma crítica pessoal. Isso é uma crítica pessoal, se você gosta, eu não estou te criticando. Mas tem, por exemplo, e eu tenho o método também, eu tenho, o livro 100 palavras, né? Que é várias cores, aí tem a pulseirinha e tal. É uma metodologia, mas Deus falou e a terra fez. Em João, ele era o verbo. Logo, nós temos que pregar. Ide e pregai. Ide e fale de Cristo. Ide e fala de Cristo. Às vezes, quando a gente acha que Cristo vai se revelar lá na aldeia, onde quer que seja, talvez nós queremos nos acomodar e não queremos ir. A gente tem que sondar o nosso coração. Será que... será que... não, a igreja não está indo. Não, porque se Deus quer, Ele salva.
Não, mas se ele mandou a igreja ir, tem algo de errado. Tem algo de errado. Às vezes nós estamos nos acomodando. De repente a preguiça entra de uma forma sutil, de uma forma, o MV, não, é minhas férias. Não, ou eu só prego no MV. Não, você tem que pregar o tempo todo. O tempo todo. No elevador, você sabe que aquela pessoa não é cristã? Pô, fala dela. Porque dessas pessoas Deus também vai cobrar. Você não falou. A minha glória condenou ela, mas você não falou. A glória mostra que Deus existe, mas as coisas não salvam. Quem salva é Cristo. Ele sabia que eu existia, mas você não falou de mim. Tudo bem, eu já tinha condenado, mas eu tinha dado um dever para você. Eu tinha dado um dever para você. Não é sua função saber se ela era ou não era salva. Você tinha que pregar. Você tem que pregar. A pessoa... Aí Cristo ainda piora, assim, entre aspas, né? Fala assim, agora você tem que amar o inimigo. Quem que é seu inimigo? Vai lá e fale de mim para o seu inimigo. Ora, a pessoa mais chata que você... De repente, aquele parente mais insuportável que você não quer dentro. Vai, ame-o. Haja, de repente, aquela pessoa é a agenda de Deus para a sua vida. Suporte. Ore. Entenda o que é amor ao próximo. Como é que eu vou amar as pessoas se eu não amo a Deus? Como que Ele vai me perdoar se eu não perdoei os que estão aqui? Essa é a vida. Não, Deus vai salvar os muçulmanos, mas eu vou ficar aqui. Claro que entra em questão de vocação, mas a gente tem que estar sempre soldando os nossos corações. Essa é a ideia do Evangelho, é a ideia daquilo que a gente precisa fazer correto diante de Deus. Às vezes a gente fala, não, a palavra tem que ser 10 minutos. Não, a gente tem que escutar. É por ouvir que nós vamos crer. É por ouvir, não é por teatro, não é por imagens holográfica, slide. Não, o método sempre... Jesus ia nas sinagogas, o quê? Pega Isaías que eu vou ler aqui para vocês. Ele não fez outro método. Nós não temos que fazer outro método. Nós não temos que olhar para a tecnologia e colocar no lugar de Deus. A tecnologia ela pode ser uma ferramenta, mas ela não é essencial. Então, o que a gente tem que fazer? Falar de Cristo. Falar de Cristo. Falar de Cristo. A gente tem liberdade de pregar para aquele que tem menos cultura que nós. Sim. E a gente Deus às vezes nos coloca num lugar de pessoas muito mais cultas da cultura aqui no mundo do que nós, e nós tememos de pregar para as pessoas. Né? Eu mesmo já ouvi alguém falar, não, eu não tenho coragem de falar com o juiz, não, porque ele é muito letrado. Porque ele acha que está no argumento, a argumentação lógica é o Deus dele. Esquece o quê? Do Espírito Santo. Às vezes nós achamos que o Espírito Santo, não, está com os pentecostais. Não, o Espírito Santo está aqui, nós somos eleitos, somos regenerados. É ele quem nos... A segurança, a certeza que eu vou chegar até Deus é porque o Espírito Santo está na minha vida, me incomoda, me dá dons, me dá frutos, me levanta. É a graça dele que me abunda, ele me faz ver um dia como um bom dia, me reveste, não tenho... Outra coisa que acontece no meio da igreja, a gente tem que sempre estar olhando, às vezes a gente vê assim, a igreja não, é Cristo, o povo tem que ser alegre. Realmente, o povo de Deus tem que ser alegre. Aí você olha, todo mundo tomando tarja preta, todo mundo triste, todo mundo depressão, aí é segunda, aí você começa a olhar, não, a pessoa... se matou para estar num concurso público e não é a vocação dela. Ela nega o dom que Deus deu. De repente ela é professora e podia estar educando os nossos jovens de uma forma correta, mas terceirizou. Aí ela se coloca numa situação que Deus não queria e ela vai ter que responder, porque deu os dons. Essa parte nós vamos responder a Deus. E mesmo assim, querendo ou não, Ele vai fazer os seus propósitos. Essa é a ideia de se a nossa vontade interrompe ou não, os decretos de Deus, estará na nossa última aula. Não perca essa aula, é muito legal. Gente, examine a sua vocação. Examine se você tem o dom de diácono. Olha, veja se você é misericordioso. Olha, se coloca, trabalhe na igreja. Se você tem um dom de presbítero, professor, trabalha.
se coloca para a igreja, busque seus dons aqui e fora. E lembrando que essa é a vontade de Deus. Alguém tem mais pergunta para encerrar? Não esqueçam de ver o primeiro capítulo da Confissão, tá? Busquem essas coisas. Vou deixar aqui indicar 2 livros, como sempre, 3, na verdade, para quem quiser. Olha o tamanho desses aqui, ó. Esse aqui é do George Whitefield, tá? Ele é do século XVIII, excelente. O Quase Cristão. O Quase Cristão. Ele pega esse versículo aqui, ó. Por pouco me persuades a me fazer cristão. E ele trabalha praticamente uma pregação de George Whitefield. E o outro do nosso pastor, Paulo Anglada. Ele ainda é vivo, é um senhorzinho, excelente. Reforma, solução divina para a crise. O Brasil está em crise. Olha aqui, livretinho legal, bíblico, para você ler sobre a crise e o nosso comportamento. E esse livro aqui, As Doutrinas da Graça, Resgatando o Verdadeiro Evangelho. Você que está aí na internet, veja, leia, compre. Tem uma nota do Augusto Nicodemos falando sobre esse livro, do Walter McAllister. Então, não deixa de dar uma lida. Aqui vai falar sobre a eleição, os 5 pontos também. É um livro que incomoda. Quem quiser dar uma olhada depois, pode vir aqui pegar. Vamos parar por aqui então, gente? Vamos orar? Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado pelos seus eleitos. Obrigado pela sua conta. Ela não diminui, ela não aumenta. Que o Senhor possa estar abundando com a sua graça aquele que tem orado pelo seu filho que ainda não é cristão. Que o Senhor possa estar tranquilizando a mente daquele que os sobrinhos, os amigos, os colegas não são cristãos. Que o Senhor possa cuidar daquele coração, daquela mãe que ora há 50 anos pelo seu filho e ainda não é cristão. Mas às vezes nós vamos orar, buscar e talvez não vamos olhar o fruto aqui, mas talvez na eternidade. Obrigado, Deus, que é um alívio meu e com certeza dos meus amigos, irmãos aqui da sala, que o Senhor controla tudo. Hoje estou aqui, eles também. Não foi o acaso, não foi qualquer coisa, mas foi a sua vontade. E que possamos estar obedientes a essa vontade, que possamos buscar, conhecer o que o Senhor quer de nós, para nós, e o que possamos, e como possamos responder a essa vontade, sendo pai, sendo chefe, sendo amigo, sendo presbítero, sendo diácono, sendo pastor, sendo colega, sendo amigo, esposo, esposa, que possamos tratar como Cristo nos trata e nos tratou. Louvado seja o teu nome. Amém.